Meus queridos, nós vamos continuar essa noite a nossa exposição bíblica na carta de Paulo aos Gálatas, passando agora para o capítulo 4, onde eu já peço a sua atenção. Não preciso dizer, quem acompanha uma exposição bíblica, requer-se dele ou dela que mantenha a sua Bíblia aberta e assim possa acompanhar, conferir nas Escrituras aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado, como os bereanos, se assim o é realmente. Hoje, meus amados, nós vamos continuar o tema da carta de Paulo aos Gálatas. No verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. E chegamos, portanto, à nossa nona mensagem, sempre debaixo do guarda-chuva deste tema da carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos, irmãos, percorrer o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Deixa a sua Bíblia aberta, mas antes disso, eu queria lembrar que, conforme colocado nas últimas mensagens, nós seguimos o pensamento de um comentarista chamado Warren Wiersbe, onde ele diz que nos capítulos 3 e 4 nós temos um ensino muito forte, muito contundente do apóstolo Paulo, para sustentar o valor incomparável do verdadeiro evangelho em comparação com o falso que havia sido introduzido na igreja aos Gálatas. Paulo traz 6 argumentos para provar que Deus salva pecadores através unicamente da fé e pela graça somente e nunca através das obras. Já vimos, e aí tem um slide para você poder acompanhar, pula aí por favor, depois a gente volta, isso. Já vimos que Paulo começa no capítulo 3, de 1 a 5, com um argumento pessoal, tratando da experiência dele com os Gálatas. Depois, o argumento número 2, de 6 a 14, ele traz o argumento escritural, onde Paulo vai citar 6 passagens do Antigo Testamento. Na semana passada, vimos uma passagem complexa, difícil, onde ele traz o argumento número 3, de 15 a 29, o argumento lógico, mostrando que é lógico seguir a salvação pela fé e não baseado em uma religiosidade. E hoje nós chegamos ao capítulo 4, onde Paulo vai tratar do argumento histórico. Paulo trata sobre o papel da lei na história de Israel, detalhando uma das partes do argumento lógico que ele havia tratado no capítulo anterior. Paulo agora, no capítulo 4, vai detalhar como ele termina o capítulo número 3, tratando em especial da questão da adoção pela fé, certo? Mas antes de nós lermos então o nosso texto de hoje, eu queria voltar com você no capítulo 3, é só talvez você virar a página ou voltar para outra coluna, e eu queria ler com você do versículo 23 até o versículo 29, para você entender o fio da meada, como se diz, para você entender o pensamento que agora nós vamos tratar no capítulo 4, ok? Então, volta um pouquinho a sua vista aí e olhe para o capítulo 3, versículo 23. Estamos juntos? Amém? Ok. Lá diz o seguinte, irmãos: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, ou seja, nela presos, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor, foi o nosso guardião, foi o nosso guia até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Como vimos, Paulo está explicando que a lei foi um tutor, um guardião, um guia, enquanto nós éramos menores de idade, por assim dizer. Mas em Cristo está a nossa maioridade, a nossa liberdade e a nossa emancipação. Uma das tragédias, irmãos, do que Paulo está combatendo aqui, que é uma religiosidade legalista, ou seja, uma religiosidade que se apega à simples obediência de regrinhas, achando que assim chega até Deus.
uma das tragédias disso é que ela é baseada em obras, em bom comportamento e em caráter, e possui apenas a aparência de maturidade espiritual. A aparência de alguém muito profundo espiritual, mas na verdade é como aquele adolescente que estica a sua infância até a vida adulta. É uma infância continuada que nunca chega até a maturidade. Tal como os Gálatas, estes cristãos hoje acreditam que com uma série de regrinhas e normas religiosas irão se tornar melhores filhos de Deus, mas na verdade eles retornam à escravidão, ou seja, se colocam debaixo de um tutor novamente que não tem capacidade de cuidar deles de forma adequada. Algo ilógico e sem progresso. É como se eu pegasse e fosse para a casa de um amigo, não sei onde fica a casa deste amigo, e eu disparo a rodar pela cidade a 100, 120 por hora, e alguém pergunta para mim, e aí, está quase chegando lá? Não consegui chegar, não sei onde é, mas estou indo muito rápido. Ou seja, não há verdadeiro progresso, apenas estou girando e girando e gastando gasolina. É isso que resume-se a religiosidade legalista. Muita ação, muita atividade, muita coisa é feito, mas nada, não se sobe 1 milímetro em direção a Deus, porque Deus não se compraz com essas coisas. A grande ideia do texto de hoje, irmãos, está lá em cima, é a seguinte: a liberdade da nova aliança torna ilógico o retorno à escravidão espiritual. A liberdade da nova aliança em Cristo Jesus torna algo tolo, ilógico, torna algo sem sentido o retornar à escravidão espiritual da religiosidade, das regrinhas, do faça isso que isto vai acontecer, porque tudo isso está simplesmente manchado pelo nosso próprio pecado e não pode nos aproximar de Deus. Agora sim, nós podemos ler o nosso texto de hoje, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Aí você com a sua Bíblia aberta, vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos? Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. A liberdade da nova aliança torna ilógico o retorno à escravidão espiritual. O que nós vamos ver, meus irmãos, é Paulo detalhando o seu argumento, agora falando sobre como funciona a liberdade daqueles que estão junto com Deus, não por causa daquilo que faz, preste atenção, mas por causa daquilo que Deus fez por nós. Entendeu que é bem diferente? O que os Gálatas estavam tentando fazer, o que o religioso de hoje faz, é tentar agradar a Deus por aquilo que ele faz. O verdadeiro cristianismo, a fé cristã, Deus se agrada por aquilo que Ele já fez em nós. É aquilo que nós vimos de novo, fazer propaganda aqui dos vídeos do retiro. Essa semana sai o resto, se Deus quiser. Amém? Amém. Nós vimos, irmãos, que a justiça de Cristo é creditada sobre nós.
falido, quebrado, zerado, duro, mas agora feito rico em Cristo, feito vitorioso em Cristo, feito nova criatura em Cristo. Pastor, mas isso aí não vende porque as pessoas não se sentem importantes. O cristianismo não é o lugar de se sentir importante. O cristianismo não é o lugar para ter holofote. O falso cristianismo é dos falsos apóstolos, dos falsos pastores, das falsas igrejas, do deixe de sofrer, do vem aqui, vai dar tudo certo. Paulo está dizendo aos Gálatas, o evangelho que vocês tinham abraçado antes humilhava vocês, mas exaltava a Deus. O falso evangelho que vocês estão buscando hoje exalta vocês e deixa Deus de fora. E para provar isso, irmãos, ele vai trazer 3 lições para nós no texto de hoje. Em primeiro lugar, a nova aliança nos torna em filhos libertos da escravidão. A nova aliança em Cristo, no sangue de Cristo, nos transforma em filhos libertos da escravidão. Pegando o gancho do capítulo anterior, Paulo no versículo 1 diz, digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, apesar de ser dono de tudo. No mundo antigo, nos dias de Paulo e dos Gálatas, o herdeiro era apenas isso. Um herdeiro, dono, mas não era de fato ainda proprietário de absolutamente nada. Portanto, ele nada mais era do que um igual ao escravo, sem direitos, sem recursos. Não tinha cartão de crédito ilimitado dado pelo papai, nada disso, ele não tinha acesso àquilo que era do seu pai. Pouco importava, inclusive, quanto o seu pai era rico. Ele não usufruía, na verdade, de nada daquilo. E no verso 2, Paulo vai nos assegurar a respeito disso 2 coisas. Ele diz, no entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. No verso 2, Paulo vai ensinar em primeiro lugar que o herdeiro estava sujeito à autoridade de outros, tal como o judeu estava sujeito à autoridade da lei, tal como o religioso está sujeito à autoridade das regras sob as quais ele se submete. Ele é escravo porque se ele não obedecer A, B, C, D, F, G, H, Z, aí ainda faz outra lista, Z, A, Z, B, Z, C. Se ele não obedecer a essas regras, ele se sente perdido, porque ele precisa de algo que controle a si mesmo, mesmo que não consiga controlar coisa alguma. Segunda coisa que o versículo 2 nos ensina, a autoridade maior, seu pai, no caso do Império Romano, da cultura romana, é ele que determinava até quando ele permaneceria assim. Guarde esse pensamento. A maioridade na cultura romana, neste caso aqui, vinha da autoridade do pai. Não era a lei que determinava que com 18, ou 21, ou 24, parece que tem 2 ou 3 maioridades na legislação brasileira, enfim. Era o pai que determinava. Ele é de maior aos meus olhos e agora ele pode ser o meu herdeiro. O pai tinha essa autoridade. Nas diversas culturas da época, a idade da maioridade variava. Porém, na cultura romana, como estamos dizendo, era determinada pelo seu pai. Ele que dizia, meu filho agora realmente é um homem, e ele agora vai ser o herdeiro de todas as minhas coisas. Ele vai participar do meu estado, das minhas posses, das minhas propriedades. E aí no verso 13, irmãos, Paulo continua dizendo, assim também nós, quando éramos menores de idade, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. No verso 3, Paulo agora, meus irmãos, vai deixar de lado as metáforas e ilustrações e vai falar agora da realidade de que eles viveram. Ele como judeu e os demais judeus, mas também todos os demais viveram uma realidade que existia antes de Cristo, ou seja, tal como meninos escravos cuidados por um tutor, no caso do exemplo aqui, a lei, nós estávamos escravizados. Nós estávamos debaixo, como eu disse agora há pouco, de uma série de normas e regras e leis que determinavam se você vai passar ou não no seu relacionamento com a divindade. Religião tal, como é que você sabe se fulano é um bom religioso dessa religião tal? Ah, ele cumpriu isso, cumpriu aquilo, cumpriu tal e tal coisa. E Paulo está dizendo, meus irmãos, que tanto ele, por causa da lei, como judeu, mas mesmo os gentios estavam debaixo de uma escravidão. A nossa escravidão aqui é descrita como princípios elementares do mundo. O
que seria isso, meus irmãos? A mesma expressão Paulo usa em Colossenses capítulo 2, 20 a 23. Ouça com atenção, Colossenses 2, 20 a 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? O que Paulo está dizendo no versículo 20? Se você morreu para o mundo, você rompeu com tudo aquilo que o mundo tem, inclusive a religião. Você não pertence mais a ela. Você já se desligou, você já desencarnou, você já se separou daquilo que tem a respeito com o mundo. É importante isso, irmãos, porque isso diz respeito a tudo. Você já se desligou do pecado, você já se desligou da morte, você já se desligou da malícia e de tudo aquilo que representa o mundo. Pastor, mas essas coisas às vezes ainda aparecem na nossa vida. Pois é, é o conflito, é o paradoxo do já e do ainda não. Lembra que Paulo fala em Efésios capítulo 1? Vocês estão assentados em Cristo acima de todo principado e potestade. Mas peraí, eu moro no Pricumã. É o já e o ainda não. É o direito que em Cristo nos foi dado, que de fato acontecerá na nossa vida quando estivermos com Ele na eternidade. Mas já usufruímos aqui. Então Paulo está dizendo que nós já morremos com Cristo, porque estamos voltando aos princípios elementares deste mundo, como se nós pertencêssemos a Ele. Quais são os princípios elementares? Quais são as regras? Versículo 21. Não manuseie, não prove, não toque. Regrinhas. Ascetismo. O que é ascetismo? Ascetismo é uma linha filosófica que diz que através de negar ao prazer, você vai chegar mais perto de Deus. A qualquer tipo de prazer. Essa comida está gostosa demais, eu não posso comer. Essa bebida satisfaz, não posso. Relacionamento sexual com o meu cônjuge, não, de jeito nenhum. Passeio com a família, churrascada, isso aí não pode, porque isso ofende a Deus. Isso é o contrário do que você encontra na palavra de Deus. Como é que era chamado, irmãos, a maioria das datas cerimoniais dos judeus? Qual é a palavrinha? Festas. Festa. Não era velório. Velório dos tabernáculos, velório da colheita. Não, festa do tabernáculo, festa da colheita. O próprio Deus criou um sistema religioso cheio de festas. E o ascetismo vem dizer, Paulo está criticando aqui os colossenses nesse caso, não toca nisso, não faz aquilo, não prove isso, é pecado. Te afasta da divindade. A divindade gosta de gente bem contrita, bem quebrantada, bem tristinha. Você não encontra em nenhum lugar nas Escrituras que quebrantamento e tristeza sejam bons, a não ser quando vem por causa de arrependimento de pecado. Não faz parte da vida cristã, não faz parte do hedonismo cristão, para emprestar a frase de John Piper. Ou seja, do prazer do cristão, de usufruir aquilo que Deus nos dá, de usufruir aquilo que Deus tem nos abençoado. Versículo 22 de Colossenses 3. Todas essas coisas que eles estão colocando com tanta importância, estão destinadas a perecer, a acabar pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Versículo 23 para terminar. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que o versículo 23 está dizendo? Você vai viver uma vida toda controladinha, toda certinha, mas vai continuar pecando da mesmíssima maneira. Não adianta. Regra não santifica ninguém. Pastor, então as regras são ruins? A gente vai chegar lá. Não. Mas a regra não pode ser a minha tábua de salvação. Não pode ser o meio pelo qual me relaciono com Deus, porque não vou chegar lá. Eu vou apenas me entristecer, perder a alegria do relacionamento com Deus, e em nada isso me abençoará. Então, meus irmãos, esses são os princípios elementares do mundo. A lei mosaica, as religiões grego-romanas, a religiosidade brasileira, o humanismo, as filosofias e até mesmo o ateísmo, todos, liberais e legalistas, cerimonialistas e informais, todos são apenas princípios elementares do mundo que prometem satisfazer o ego humano, mas nunca nos levam mais perto de Deus.
No versículo 4, Paulo diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Mas, bendito mais. No verso 4, meus irmãos, Paulo vira o jogo, reverte a nossa prisão aos princípios elementares. Na verdade, Deus reverteu essa prisão e reverteu a nossa imaturidade, a nossa infantilidade e nos trouxe a plenitude de filhos. Os irmãos lembram que a maturidade na cultura romana era quando o pai assim determinava, nós acabamos de falar isso? Pois bem, Deus veio na plenitude do tempo, isto é, quando estava tudo preparado, e trouxe o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Deus determinou quando, como e aonde todas as coisas iriam acontecer, inclusive na nossa vida. O pai determina. Paulo, com maestria, está pegando o paralelo da cultura romana e mostrando a esses cidadãos romanos da Galácia que agora nós estamos na maturidade que foi conquistada em Cristo Jesus, em mais nenhum lugar. Paulo termina, irmãos, esta sessão no versículo 5, dizendo: ele fez tudo isso na plenitude dos tempos, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ele termina então declarando as duas razões pelas quais Deus enviou seu filho. Primeira razão, Cristo veio para redimir aqueles que estavam sob a lei. Esta não é, meus irmãos, uma redenção da maldição da lei, como está no capítulo 3, versículo 13, mas a compra, a redenção da liberdade de uma escravidão a todo o sistema da lei mosaica. A ênfase aqui não está na pena da lei, mas sim na liberdade da escravidão. Agora, uma vez que redimiu e libertou aqueles que estavam sob a lei, por que então os Gálatas, que eram gentios, queriam ser colocados sobre ele? É mais ou menos assim. Nós tivemos no Brasil durante muitos anos, 200 e tantos anos, se eu não me engano, a escravidão dos africanos, dos quais muitos de nós somos descendentes, inclusive eu. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é se você pegasse um português legítimo, nascido de trás dos montes, perto de Lisboa, e ele chegasse no Brasil de 1850, por exemplo, e quisesse se tornar escravo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Branco azedo, olhos claros, e ele chegasse lá no mercado de escravos e disse assim: eu quero me tornar escravo. As pessoas vão olhar para ele: você está maluco? Você não está vendo a dificuldade que é a escravidão? O que essas pessoas, nem era tratado como pessoas, diga-se passagem, né, sofrem. E você, que é livre, que é português, que é colonialista, quer se tornar escravo? Ó Gálatas, porque vocês querem se tornar escravos. Ó crente do século 21, por que vocês querem se tornar escravos voltando à religiosidade? Tal coisa não faz sentido. A outra coisa, meus irmãos, para a qual Deus enviou seu Filho, em segundo lugar, a encarnação de Cristo e a morte asseguram aos crentes todos os direitos como filhos. Todos os prazeres e privilégios de um filho maduro em uma família pertencem aos que entraram nos benefícios do trabalho redentor de Cristo. Tudo o que Jesus conquistou na cruz, que não seja pertinente à natureza dele unicamente, está sobre a minha e a sua vida para todo sempre. O que isso nos chama a atenção, meus irmãos, antes de passarmos para o próximo ponto? A primeira aplicação que eu quero trazer essa noite é sobre a expressão na plenitude do tempo. Essa é uma das expressões que destacam o absoluto controle do Senhor Deus sobre todas as coisas. Pois se ele foi capaz de coordenar impérios e governos, se ele foi capaz de cuidar de cada detalhe, de cuidar que quando Jesus viesse houvesse uma língua franca, houvesse tranquilidade nas estradas para se viajar, tudo estava no lugar certinho, a plenitude do tempo. Aí eu faço a pergunta de aplicação: você realmente acha que a sua vida é um conjunto de acasos e coincidências? Deus controlou todas as coisas. E você acha agora que está sendo alvo ou vítima do acaso? São coincidências que têm regido a sua vida? Cabe ao cristão, meus irmãos, ter um alto conceito da soberania de Deus sobre a sua vida. De que absolutamente cada molécula do nosso corpo,
Cada molécula da nossa vida, cada segundo, nanosegundo, está sob o controle da mão forte do nosso Deus. Isso nos traz segurança, tranquilidade, de que absolutamente nada pode ser feito, nem por Satanás, muito menos por ele, sem que o nosso Deus esteja no controle. Segunda coisa, quero desafiar você a pensar em toda a sua caminhada, toda a sua jornada religiosa e até mesmo ideológica, por cada porta que você já bateu. Em quantas falsas portas você bateu? Quantas promessas vazias você ouviu? Quanta esperança inútil lhe foi alimentado? Porém, em Cristo não há portas falsas, em Cristo não há promessas vazias, em Cristo não há esperanças inúteis. Ele é a realidade, Ele é o concreto, Ele é aquilo que o seu coração ansiava e a sua mente buscava. Aliás, Ele é o que mentes e corações encontram e se conciliam em paz. Nele, meus irmãos, está todas as respostas. Nele nós encontramos todas as soluções. Ele é o princípio da sabedoria. Ele é tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. Não importa, meu amado, se for na vida, entre aspas, material. Tudo em nós é espiritual. E está debaixo da soberania do nosso Senhor Jesus. Assim, a nova aliança nos torna em filhos libertos da escravidão. Nosso texto continua nos versículos 6 e 7. Paulo vai nos ensinar, em segundo lugar, que a adoção de filhos nos torna herdeiros das promessas. A adoção de filhos nos torna herdeiros das promessas. Agora Paulo vai trazer um benefício que vem de sermos filhos plenamente adotados pelo nosso Deus. No versículo 6 nós lemos: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Aqui Paulo abre com um parênteses no 6 e 7 para falar mais sobre a nossa adoção. E aqui fica, meus irmãos, clara a participação de toda a Trindade. Deus enviou Cristo para morrer por nós, Deus enviou o seu Espírito para viver em nós. Toda a Trindade participa desta obra. O destaque aqui na inclusão do Espírito é muito importante. Os servos, os escravos da religiosidade, aqueles que estão nos princípios elementares do mundo, não compartilham da natureza de Deus. A religiosidade não liga ninguém a Deus. Porém, os filhos participam da natureza do Pai. Pelo Espírito, somos participantes da natureza divina. Olha o que Pedro nos fala, meus irmãos, na segunda carta, capítulo 1, versículo 3 e 4. Segunda carta de Pedro 1, 3 e 4. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, eu e você, nos tornássemos participantes da natureza divina. Mas não para ficar de bem com a vida. Olha o objetivo, irmãos. E fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Ele não apenas nos salva em Cristo, mas nos mantém pelo Espírito. Lembra das regras, irmãos? Tudo na nossa vida de mudança e santificação é feito pela obra do Espírito. Paulo vai tratar isso mais à frente, eu não quero antecipar. Mas é importante você perceber que a obra que o nosso Deus fez na nossa vida não é pela metade. Ele não fez 73,44%. Ele não fez nem 98,84% e deixou aquele... Não, ele fez tudo. Pedro nos diz, versículo 3 novamente, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Todas as coisas. Toda a capacitação. Pastor, mas eu não estou conseguindo. Meu irmão, preste atenção. Aos Coríntios, Paulo vai escrever que não há nenhuma provação, tentação
que veio sobre nós que não seja comum aos homens. Ou seja, o que acontece com a minha vida, acontece com o Tiago, acontece com a minha vida, acontece com a Luma. Nós somos todos no mesmo barco. E Paulo vai dizer nesse versículo aos Coríntios que junto com a aprovação, Deus dá o quê? O escape para que possamos suportar. Qual é a lição desse texto? Não há absolutamente nenhuma tentação que você tenha passado que você não pudesse vencer. Não há nenhuma prova pela qual você tenha passado que você não consiga suportar. Pastor, não é possível, porque eu não aguento mais. É que você ainda não tem sugado. Você não tem usufruído desse divino poder que está no versículo 3, para lhe capacitar a fazer aquilo que está fora do seu alcance. É por isso que Deus dá o seu Espírito, para que possamos vencer além da nossa limitação. Quem não é filho de Deus, irmãos, não tem isso. Quem não é filho de Deus pela adoção em Cristo, não recebeu todas essas coisas que necessita, nem tampouco é participante da natureza divina. Finalmente, no verso 6, Paulo vai dizer: quem não é filho não pode ter o Espírito clamando papai, que é a tradução melhor da palavra Abba, pois não possui intimidade, relacionamento e acesso a Deus. O que eu quero trazer aqui, irmãos, não é uma maneira infantil que de vez em quando a gente vê algumas, entre aspas, personalidades evangélicas orando papai, papaizinho e chorando. Esse não é o objetivo de Paulo aqui. O que Paulo está traduzindo, meus irmãos, é: você está perto de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Porque no mundo greco-romano, Zeus, Hermes, Apolo viviam lá no Olimpo, no bem bom. Devia ser bem bonita a vista lá do Olimpo. Mas eles viviam aqui na terra, aqui embaixo, nas agruras dos seres humanos. E não sabiam se eles ouviam ou deixavam de ouvir, porque estavam lá e a gente estava aqui. Mas o nosso Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Não é o que diz o velho cântico? Ele não só, irmãos, está perto de nós, como o texto diz, que Ele nos deu o seu Espírito para andar conosco todo o momento. No verso 7, assim, você já não é mais escravo, você é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vem tudo junto. Assim, amados, não mais escravos. O filho tem um pai, o escravo tem um mestre. O filho tem a natureza do pai, o escravo não. O escravo é um estranho. O filho obedece por amor, o escravo obedece por medo. O filho é rico, o escravo é pobre. O filho tem um futuro preparado pelo pai. O escravo não sabe o que lhe aguarda nem na próxima semana. Situações completamente diferentes. Temos e somos tudo isso apenas e unicamente porque estamos junto com Cristo e somos herdeiros. Em Romanos 8, 15 a 17, Paulo vai reforçar as mesmas ideias, as mesmas verdades, dizendo o seguinte, Romanos 8, 15 a 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Mesma expressão. O próprio espírito, esse que Deus nos deu, testemunha, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Agora preste atenção, irmãos. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ombro a ombro, lado a lado. Eu falei agora há pouco que nós estamos todos no mesmo barco, mas neste caso, irmãos, o nosso maior co-herdeiro está no barco junto conosco. Ele está dividindo as glórias que ele só mereceu com a sua igreja, com os filhos do seu pai, com seus irmãos, com os co-herdeiros. E o texto continua: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Para terminar o verso 7, repare que ele passa o pronome do singular, aliás, do plural para o singular. No verso 6 está no plural, vocês são filhos. No verso 7 está no singular. Eu creio, meus irmãos, que aqui ele quer tornar a aplicação para os Gálatas mais pessoal e direta. Deus possui um relacionamento pessoal com cada um dos seus filhos. Na adoção de filhos,
Ele nos torna herdeiro das promessas de vida eterna, da nova aliança, do perdão dos pecados, da santificação e tudo mais que precisamos para a vida e para a piedade. E tudo por causa da graça mediante a fé. Não há no texto, não há na explicação de Paulo, em absoluto, nenhuma justificativa humana. Não é assim, eu vou salvar aquela ali porque ela é mais bonitinha, eu vou salvar aquele ali porque ele é mais bonzinho, vou salvar aquele outro lá porque ele é um bom pai. Não! Não há currículo, não há caráter envolvido, não há pedigree. É graça do começo ao final. Pastor, mas isso é bom? É. Porque Deus salva, meus irmãos, do ladrão da cruz até aquele que a sociedade acha que é bonzinho. Porque se fôssemos por merecimento, muitos de nós não conseguiríamos passar nem na porta. Não conseguiríamos chegar nem perto daquilo que é o padrão de Deus. Mas o Senhor Jesus chegou e Ele é o padrão que está sobre nós. Antes de passarmos para o próximo ponto, 2 perguntas. Meu irmão, em Cristo você não se torna filho, você já é. Não é algo a conquistar na sua caminhada cristã. É um status já real desde que você se encontrou com Cristo Jesus. Porém, tal como o filho pródigo, que envergonhado planejava pedir a seu pai, pedir o quê? Pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Lembra do texto? Será que você tem se visto como nada mais do que um escravo, que um empregado e não como filho? Será que você tem vivido aquém daquilo que Deus tem dado para você? Há intimidade no relacionamento entre você e o seu Deus e Pai? Eu me lembro aqui, irmãos, da história da ilustração do homem que queria, na época que este era o ápice da viagem, viajar num transatlântico. Então ele economizou o dinheiro que pôde e comprou uma passagem, a mais barata que tinha, da última classe, mas ele entrou no navio. E ele levou consigo junto uma sacola cheia de biscoitos e um pouco de água. E entrava dia, saía dia, entrava semana, o transatlântico viajando, e ele, lá no seu beliche, era o que ele tinha conseguido comprar, a creme crackers, a biscoito e água. Um belo dia ele cruza com o capitão no convés. E o capitão, quando não está encarregado de alguma coisa, ele faz aquele papel de relações públicas, conversa com todo mundo, e se aproximou e conversou, o que o senhor está achando da viagem, está aproveitando, e ele muito feliz por ter conseguido conquistar aquele seu sonho. E aí o capitão pergunta, e as refeições, a cozinha, tem sido do seu agrado? E aí ele explicou, o passageiro, não, a minha passagem é de última classe, eu só comprei para poder entrar mesmo, que era o meu sonho, viajar de navio. O capitão ficou confuso. E disse, o senhor quer dizer que o senhor ainda não foi até o restaurante e não comeu nada? E ele disse, não, o senhor está comendo o quê? Eu trouxe comigo o que eu pude, o que sobrou do meu dinheiro. Bolachas e água. Biscoito. O nome certo é biscoito. O capitão não acreditou no que eu via. E disse, querido, a sua passagem lhe dá acesso a tudo no navio. Todas as refeições, todo o entretenimento, todos os passatempos e esportes. A única diferença é que você está dormindo em um lugar diferente do navio. Você está andando com culpa por quê, meu irmão? Você está andando em desespero, desesperança, depressão, desânimo por quê? Bem provável. Porque diante das dificuldades da vida, você tem enfrentado-as com seus recursos e não com tudo aquilo que Ele já nos deu para a vida e para a piedade. É por isso, meus irmãos, que tem crente que vai numa espiral, numa espiral, numa espiral e acaba no desespero e na depressão, porque não utiliza dos recursos que estão em Cristo Jesus para estar aonde? Acima de todo principado e potestade. Bilhões, eu sei lá quantos, mas pelo menos eu sei que milhões e milhões sentados no mesmo trono, ao lado de Jesus, conforme Ele prometeu. Outra coisa, sua percepção daqueles que estão fora do reino, você olha para eles como um filho olharia ou como um escravo? Você enxerga as pessoas como alvos possíveis da graça, como um filho enxergaria?
Ou você é crítico como um escravo enxergaria? O que eu quero dizer? O filho que foi alcançado pela graça, ele dispensa a graça. Aquele que foi mergulhado na graça de Deus, ele dispensa a graça ao pecador. Não me entenda mal, porque isso não é tolerância com o pecado. A graça, meus irmãos, é Jesus diante da mulher adúltera dizendo, nem eu te condeno. E ele completa, vá e não peques mais. É Jesus sempre estendendo a palavra de graça. Porque ele é o filho, com F maiúsculo, da graça de Deus. Assim como nós. Precisamos olhar, meus irmãos, para o pecado e para o mal deste mundo. Inclusive, muitas vezes, eu concordo, eu também sou assim, extremamente revoltados com a política e com os governantes. Mas não se esqueça, é só um cargo. Ele é um pecador igual a mim e a você. E muitos desses, inclusive, conversava esta semana com um borracheiro sobre isso. Há pouco tempo atrás estava do nosso lado na calçada e agora está no gabinete. E a depravação do seu coração, primeira palestra do nosso retiro, já se manifestou quando o poder sobe a cabeça. Pecado. Mas devemos manifestar, meus irmãos, a graça de Deus a cada uma dessas pessoas. A adoção de filhos nos torna herdeiros dessas promessas. Nosso texto vai terminar, meus irmãos, do versículo 8 até o versículo 11. Em terceiro lugar, Paulo vai nos ensinar o seguinte: o retorno à escravidão espiritual ameaça o investimento espiritual. O retorno à escravidão espiritual da religiosidade, do legalismo, ameaça o investimento espiritual. No versículo 8, Paulo diz, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. O que realmente aconteceu quando os gálatas passaram da graça para a lei? O que aconteceu? Porque em outro texto, irmãos, nós vimos na semana passada, Paulo os trata de irmãos. São cristãos, são salvos, mas quais os efeitos de terem ido no papo furado dos judaizantes que chegaram ali na Galácia? Qual foi o efeito disso na vida deles? Para começar, abandonaram a liberdade em troca da escravidão. Quando eram pecadores ignorantes, sem conhecer o Evangelho, eles haviam servido seus falsos deuses como Zeus, Hermes, Apolo, e experimentaram a tragédia da escravidão pagã. Uma nação, ou perdão, na verdade, uma cultura que consumia a si mesma. Não, pastor, os ideais, sei lá do que, da civilização ocidental vieram da Grécia romana. Sim, em parte, da lei. Mas quando você estuda, meus irmãos, a história, você vê que se não fosse a pedra removida não por mãos humanas que destrói a estátua de Daniel, lembra da passagem? Quem é essa pedra? É Cristo. Se não é o advento do cristianismo que põe em ruína, os impérios iam continuar consumindo um ao outro e as culturas uma a outra cada vez mais. A escravidão pagã trazia isso. Mas então, esses homens e mulheres confiaram em Cristo e foram libertos da superstição e da escravidão. Agora, eles estavam abandonando a liberdade em Cristo e voltando para a escravidão. Eles estavam abandonando a escola da graça e se matriculando no jardim de infância da religiosidade. Eles estavam abandonando a universidade da graça. É coisa para gente graúda. É para quem é graúdo, não por si mesmo, mas por causa de Cristo. E voltando para o beabá. O jardim de infância da religiosidade, da lei e assim por diante. Eles estavam destruindo todo o bom trabalho que o Senhor havia feito neles, através principalmente do ministério de Paulo. No verso 8, Paulo começa no passado dos Gálatas. E de todos nós, na verdade, porque todos nós servimos a falsos deuses, a falsas religiões, ideologias, filosofias criadas por homens. Amados, não se engane, mesmo no Brasil chamado cristão, mesmo no Brasil cristianizado, o Deus que é mencionado em cada conversa e em tantas expressões não é o Deus das Escrituras. Nós somos um país, irmãos, escravo do Deus cultural. A pessoa mais ímpia, mais impura, mais
profana do mundo, o seu filho sai de casa, mãe, estou indo para o trabalho, vai com Deus. Que Deus? E aí fulano, foi bem na prova? Ah, se Deus quiser, que Deus? O das Escrituras não é, porque não o conhecem. É o Deus cultural. Pastor Marcos Granconato, nosso preletor na próxima conferência, escreveu o seguinte: Deus é concebido como um ser supremo, porém distante, não se importando com os detalhes da vida humana ou com o modo como as pessoas vivem. Esse Deus não reprova praticamente nada, exceto os desvios que o senso comum também reprova, crimes, abusos. Isso Deus está contra. Ele também reprova as injustiças que a pessoa acredita que foram feitas contra ela. Aí Deus está contra. Eventualmente, este chamado Deus pode ser buscado, pode ser invocado, especialmente quando o suplicante passa por algum problema sério. Este Deus imaginário, este Deus cultural, não requer adoração, nem honra, muito menos santidade das pessoas. É mais uma projeção mental, criatividade, a que os homens recorrem para experimentar algum alívio em dias de desespero. Deu para entender porque tem tanta igreja cheia? Se você entra em uma igreja e você jamais é confrontado com seu pecado, você não ouviu o Evangelho, você não ouviu a sã doutrina. O Evangelho conforta, consola, fortalece, sem dúvida nenhuma, mas também confronta. Confronta as minhas escolhas, confronta o meu pecado, aquele que ninguém sabe, aquele que meus pais não sabem, que minha esposa, meu esposo não sabem, aquele que meus filhos não sabem, mas Deus sabe. Este é o papel, meus irmãos. As Escrituras são como um espelho. Algumas semanas atrás eu saí apressado para levar o meu filho do meio na escola. Bem no horário do almoço ele pega, botei a última garfada na boca e entrei no carro e fomos. Aí passou um irmão Leandro, de outra igreja, passou do lado, abaixou o vidro, cumprimentou, eu cumprimentei. Quando eu olhei no espelho, tinha um feijão bem aqui. Eu só soube porque o espelho me revelou. Um monte de crente andando, meus irmãos, com pedaço de alface, beterraba, feijão. Não tem nem dente, mas não sabe. Porque não está sendo revelado pelo espelho da palavra. Não está sendo confrontado. Acha que devocional é uma coisa muito básica. A EBD, eu estou no outro nível. Não preciso de EBD. Um nível mais elevado. Ai de nós, meus amados, se não for a comparação que a palavra de Deus faz com o caráter de Deus em relação ao nosso. E aí ficamos difíceis. No verso 9, Paulo agora vira e diz: mas agora, antes vocês eram assim, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, olha os adjetivos, fracos e sem poder? Este Deus cultural, meus irmãos, da nossa cultura, ou o retorno à lei, no caso dos Gálatas, era o abandono do poder e da riqueza do Evangelho em troca dos mesmos princípios elementares fracos e sem poder. Sua religiosidade não pode fazer nada por você. Então, vem sem dúvida a pergunta: como é que, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, podemos voltar à religiosidade? Como é que alguém pode fazer isso? É como alguém que já está no G4 diz assim: desisti, vou jogar a Série C. Eu vou lá para trás. É alguém que está na universidade voltar para o jardim de infância, ou todas as ilustrações que Paulo nos permite fazer aqui. Como podemos voltar à escravidão, à imaturidade de quem não conhece a Deus como Pai? Paulo ainda destaca, irmãos, que na salvação nós somos alcançados, fomos conhecidos por Deus. É Deus que nos religa a Ele. É Deus que nos resgata, é Deus que nos conhece para que possamos conhecê-lo. No verso 10, Paulo traz, meus irmãos, o que eles estavam fazendo em voltar à escravidão. Olha aí.
Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos, em troca deste maravilhoso relacionamento pela graça com Deus. Eles estavam se submetendo a regras de homens. Paulo enumera alguns exemplos. Dias especiais, tal como o sábado. Meses, as festas de lua nova, por exemplo. Ocasiões especiais, as festas sazonais, como Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. E anos, o ano sabático, o ano do jubileu, as prescrições da lei mosaica. Os judaizantes estavam trazendo para a Galácia essas novidades. Aliás, meus irmãos, o que tem de igreja abraçando novidade hoje? Há muitos anos atrás eu estava numa igreja lá, e aí eu esperando o culto começar, e daqui a pouco começou a tocar um berrante. Um chofar. Berrante não, berrante é coisa de boiadeiro. Eu falei, meu Deus, Jesus está voltando. É tanta invencionice. O que você presenciou nesse culto cristão? Nós adoramos a Deus, nós intercedemos uns aos outros e oramos conversando com Deus diretamente. Nós estamos ouvindo a palavra e acabou. Os avisos não são elemento do culto. Cumprimentar os visitantes, obrigado, não é elemento do culto. São apenas detalhes. Mas o culto cristão é simplesmente isso. Mas eles entulham a adoração a Deus com aquilo que não é, em absoluto, adoração a Deus. Então eles trocavam por tudo isso. Eles observavam estes e outros mandamentos da lei, pensando que assim iriam alcançar o favor especial de Deus. Mas Paulo já havia tornado claro que não se pode adicionar obras à fé, como algo que pudesse trazer justificação ou santificação. Vale ressaltar que não existe problema algum de lembrar do nascimento do Senhor no Natal, ou na sua morte durante a semana da Paixão ou da Páscoa. A questão é usar ou pensar que tais celebrações nos fazem chegar de alguma maneira mais próximas de Deus. No verso 11, meus irmãos, Paulo termina com uma pergunta, com uma afirmação que foi dura de ouvir. Eu temo, eu receio que todo o meu trabalho, todos os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Será, meus irmãos, então, que a religiosidade é danosa? É. Paulo está dizendo, eu perdi meu tempo. Como parafraseia Phillips, vocês me fazem me perguntar se todos os meus esforços e trabalho se perderam junto com vocês. Percebo que Paulo, amados, não está preocupado com o trabalho dele, mas com o resultado da religiosidade na vida desses homens e mulheres. Foram meses, anos investidos e aparentemente à toa. Para terminar, eu pergunto, será que você tem desprezado o investimento que tem feito na sua vida as pessoas? Pastores, discipuladores, irmãos em Cristo, em geral. Você tem valorizado e usufruído isso? Você tem sido grato a Deus pelo tanto que você tem aprendido? E melhor, você tem retornado essa gratidão em prática de vida? Segundo, você por acaso é míope espiritualmente? Não consegue enxergar longe ou a longo prazo? Você consegue, meu irmão, perceber o dano ou o benefício que poderá ser sentido anos depois de você? Será que você percebe que as suas decisões hoje vão determinar, em parte, a vida espiritual de seus filhos, de seus netos? Nesta semana faleceu o evangelista batista Billy Graham. Houve muita opinião sobre o trabalho dele, alguns favoráveis, outros contrários a algumas afirmações, mas esse não é o ponto. Mas eu recebi uma foto, meus irmãos, do velório de Billy Graham, e o caixão dele ali faleceu com 99 anos, e os seus parentes ao redor. Filhos, netos, bisnetos, eu acho que tinha até mais uma escadinha. E até onde eu sei, a maior parte deles servos do Senhor. E eu poderia dar outros exemplos de irmãos que têm se reproduzido em netos,
e já quase em bisnetos espiritualmente. Qual o impacto que você vai ter? Isso é determinado hoje para uma vida espiritual saudável, a qual os Gálatas não estavam tendo. Diante disso, você poderia parar e avaliar sua vida antes de Cristo e agora depois? Com certeza, você vai perceber um contraste. E é esse contraste, irmãos, que determina se nós estamos vivendo realmente pela graça ou pela lei. Será que hoje você se enxerga apenas com mais um religioso, só que agora dentro do cristianismo você está misturando água e óleo? Não funciona. Não vale, não serve. Por quê? Porque a liberdade da nova aliança torna ilógico o retorno à escravidão espiritual. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. A liberdade, meus irmãos, de viver de maneira leve para o nosso Deus. Encarar a vida de maneira capacitada através daquilo que o Senhor tem nos dado. Nenhuma semelhança com a vida escrava, total semelhança com a vida de filhos. Acesso direto a Deus, relacionamento, intimidade. Abba, eu estou aqui. E Ele nos ouve todos os momentos que nos aproximamos dEle. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado, Deus, pela certeza que a Tua palavra nos dá, da liberdade que temos em Cristo. Te servimos, obedecemos, vivemos em santidade, não pelo medo de um escravo, mas pelo amor que temos como filhos. Obrigado, ó Deus, porque só o Teu Espírito pode trazer tamanha liberdade sobre nós. Só um pacto, uma aliança projetada pelo nosso Deus pode nos trazer a lei da liberdade para que possamos estar contigo. Muito obrigado, Deus, que durante a nossa semana possamos viver na liberdade e nunca voltar à escravidão do pecado, à escravidão das regras, à escravidão de nos afastarmos da Tua graça. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos orar encerrando.